Boa noite, gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Saudade de todos vocês. Como é que estão as coisas? Vocês, toda a família. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui na oração, na torcida, intercedendo para que todo mundo esteja bem. Para que Deus possa estar cobrindo, guardando, protegendo aí todo mundo, para que a gente possa, em nome de Jesus, voltar à normalidade, possa voltar à rotina, o mais rápido possível. Mas a gente crê que Deus está no controle e vai dar tudo certo. Gente, vamos lá então. Última matéria que a gente viu, e foi até a nossa primeira VA, foi em relação ao RES, foi em relação ao recurso de sentido estrito. Matéria esta prevista lá no artigo 581 do Código de Processo Penal. Então, a última matéria que a gente viu, e é até a matéria que vai a primeira VA, é em relação ao recurso de sentido estrito, em relação ao RES. E a nossa primeira matéria da segunda VA vai começar na aula de hoje, que é em relação ao recurso de apelação, beleza? Então, a nossa matéria para a segunda VA começa hoje e a gente vai tratar especificamente do recurso de apelação, matéria essa que está prevista ali no artigo 593 do Código de Processo Penal, beleza? Então vamos lá. Gente, recurso de apelação, recurso extremamente importante, no processo penal, não só por ser um dos recursos mais antigos, mas por ser, talvez um dos recursos mais tradicionais, que a gente ouve falar, no dia a dia, na prática criminal, e também um recurso que tem um grau de importância muito grande, por algumas características que a gente vai falar. O recurso de apelação, ele tem como característica a possibilidade de reformar, uma decisão de primeiro grau, alterar, modificar uma sentença de primeiro grau. Ou seja, se um juiz de primeiro grau, se um juiz ACOL, ele dá uma sentença e a parte apela daquela sentença, levando ela para o tribunal, analisando o recurso de apelação, ele tem a possibilidade de modificar, alterar, o conteúdo da sentença, ou seja, reformar aquela sentença e dar um acórdão novo. E também a apelação tem a possibilidade de ter um condão de anular uma sentença de primeiro grau. Quando um juiz de primeiro grau dá uma sentença e a parte apela daquela sentença, pode ser que naquela apelação conste, um conteúdo capaz de gerar a anulação daquela sentença, fazendo com que o tribunal obrigue o juiz a proferir nova sentença. Por exemplo, uma sentença de primeiro grau que contenha nulidade, a parte apela daquela sentença, o tribunal reconhece a nulidade, anula aquela decisão e pede, na verdade manda que o juiz ACO faça outra sentença. Então a apelação ela tem essas duas possibilidades, tem essas duas características, possibilidade de reformar ou anular as sentenças de primeiro grau, as decisões de primeiro grau proferidas, beleza? Então vamos lá, nós vamos falar aqui de alguns efeitos da apelação, beleza? Então a apelação, ela como regra, ela tem três efeitos, ela possui três efeitos. O efeito devolutivo, o efeito suspensivo ou não, que a gente vai tratar dele, e o efeito iterativo ou o efeito extensivo, beleza? Então vamos lá, primeiro efeito da apelação que a gente vai tratar, a gente vai falar do efeito devolutivo da apelação. Primeira coisa, importante a gente lembrar o que é efeito devolutivo. O que é efeito devolutivo de um recurso, gente? Efeito devolutivo é a possibilidade que um recurso tem de devolver a matéria impugnada, a matéria recorrida para o tribunal. Efeito devolutivo de um recurso é a característica, é a possibilidade que um recurso tem de levar a matéria recorrida, a matéria impugnada, a ser reexaminada, reanalisada, reapreciada pelo tribunal. Ou seja, o efeito devolutivo de um recurso é a possibilidade que um recurso tem de fazer com que uma decisão de primeiro grau, como regra geral aqui na apelação, uma sentença, aquela sentença
havendo algum ponto que a parte não concorde, que ela queira impugnar, que ela queira recorrer, quando ela recorre daquela decisão de primeiro grau, a apelação faz com que aquela decisão, né, recorrida seja devolvida para a análise superior do tribunal. Faz com que aquela decisão impugnada seja devolvida para que o tribunal possa analisar. Ou seja, o efeito devolutivo da apelação faz com que uma sentença de primeiro grau que foi proferida, quando ela é recorrida ou impugnada através de apelação, o recurso de apelação faz com que aquela matéria seja devolvida, ou seja enviada, seja remetida para o juízo de quem, ou seja, para o tribunal, para que o tribunal possa reapreciar, reexaminar, reavaliar aquela matéria. O que é importante falar do efeito devolutivo da apelação? A apelação ela tem um efeito devolutivo amplo, ou irrestrito, ou ilimitado. Então eu queria ressaltar isso. Na apelação, o efeito devolutivo ele é amplo, ele é irrestrito, ele é ilimitado, diferentemente do efeito devolutivo do RES. Quando a gente falou do efeito devolutivo do RES, a gente falou que o efeito devolutivo do RES é um efeito devolutivo limitado, ele é um efeito devolutivo restrito. Por quê? Quando uma parte ela entra com RES e leva, devolve a análise daquela matéria recorrida para o tribunal só pode analisar, só pode tratar daquilo que constava no RES. No RES, o recurso em sentido estrito devolve para o tribunal e o tribunal só pode analisar, ele fica limitado a analisar aquilo que constava, aquilo que foi colocado no recurso em sentido estrito. Ou seja, no recurso em sentido estrito, o efeito devolutivo é limitado porque o tribunal fica limitado a apreciar aquilo que foi objeto de impugnação, aquilo que foi objeto de não concordância no recurso em sentido estrito. Ou seja, no RES, no recurso em sentido estrito, o tribunal ele fica restrito a analisar somente aquilo que foi ventilado, aquilo que foi proposto, aquilo que foi colocado ali no conteúdo do recurso em sentido estrito. Já na apelação, não. Na apelação, quando uma parte ela apela de uma decisão de primeiro grau, como regra geral das sentenças, e aquela sentença é levada, é remetida para o tribunal, em segunda instância, o tribunal ele pode analisar, ele pode apreciar toda a matéria de fato e toda a matéria de direito. Até mesmo aquilo que não constava, até mesmo aquilo que não foi ventilado, aquilo que não foi previsto no recurso de apelação. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que um cliente de vocês, o réu de vocês, ele é condenado por um crime de furto, por um crime de roubo, e vocês entram com uma apelação só em relação à sentença mesmo, pedindo, por exemplo, o reconhecimento de uma atenuante ou pedindo a exclusão de alguma qualificadora, por exemplo. O tribunal, quando ele vai analisar o recurso de apelação e a matéria que está sendo objeto de recurso, ele não fica distrito, ele não fica limitado àquilo que você constou na apelação. Se você apela pedindo o reconhecimento de uma atenuante ou a exclusão de alguma qualificadora, o tribunal não fica restrito somente a isso, a atenuante ou qualificadora. O tribunal pode analisar toda a matéria de fato, toda a matéria de direito, ainda que não esteja previsto no recurso de apelação. Por exemplo, o tribunal pode reconhecer de ofício uma nulidade, ou reconhecer de ofício a incompetência do juízo, ou reconhecer de ofício uma excludente de licitude, mesmo que você não tenha alegado, ou seja, mesmo que as partes não tenham alegado ou não tenham impugnado isso no recurso de apelação. Ou seja, o efeito devolutivo da apelação ele é amplo justamente por possibilitar que o tribunal analise de maneira ilimitada, de maneira irrestrita, todo o conteúdo de fato e todo o conteúdo de direito da decisão de primeiro grau. Mesmo que isso não seja previsto no recurso de apelação. Ou seja, a apelação devolve a análise, ou seja, o reexame pelo juiz adquém. E o juiz adquém, ele pode analisar toda a matéria de direito e toda a matéria de fato, até mesmo aquilo que não era previsto, até mesmo aquilo que não foi colocado
e não foi conteúdo do recurso de apelação, beleza? Ressalvando aí a situação da súmula 160 do STF, em que o tribunal não pode reconhecer de ofício nulidade não prevista no recurso de acusação em prejuízo do réu, beleza?